é impossível parar. Essa não é a vontade de Deus. É impossível parar. Ele não pode ficar estagnado. Ele precisa ficar em constante crescimento. E se ficar estagnado, alguma coisa está errado. Deus ele vem, polda para que a pessoa possa dar fruto. Mas nós fomos chamados para dar fruto, E um crescimento que, lógico que leva tempo. Todo crescimento leva tempo. Para você construir um edifício, leva tempo. Para uma criança se tornar adolescente, se tornar adulto, leva tempo. E tudo nessa vida leva tempo. Mas o que não dá é para parar, para ficar estagnado e nem voltar para trás. E o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos cristãos a respeito deles estarem voltando para trás. Porque ele vai abordar que a lei se cumpriu em Cristo. Cristo, como eu sempre falo, Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a moralidade. Tudo se cumpre em Cristo. E tudo no passado, todos os acontecimentos no passado, o Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Tanto que ele diz: ninguém vos julgue pelo que comer, pelo dia de festa, ninguém vos julgue, porque toda a lei se cumpriu em Cristo. E precisamos ter maturidade na fé, né? Precisamos ter fé, e a fé ela não é palavras, a fé ela é uma adesão, é você aderir. Você adere, você vive aquele estilo de vida, você vive a fé, não é palavras, é viver a fé. Então Paulo chama a atenção a respeito deles estarem parados, e mais do que isso, estarem voltando para trás a respeito de alguns ensinamentos que já haviam sido dados para eles. Mas não exatamente o assunto que Paulo estava abordando ele sobre a ressurreição dos mortos, mas tantos assuntos que a gente precisa progredir, avançar. Vamos ver aqui. A gente lê capítulo 5, a partir do versículo 11. Aí ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Dá uma pausa. Paulo diz que eles estavam vivendo uma segunda infância. E eles assim: é difícil falar com vocês, porque vocês têm sido tardios, negligentes, vocês têm sido relaxados quanto ao aprender. E chama a atenção deles para a maturidade. A gente aprende mais, a gente termina de ler para ir para outro capítulo e outro versículo. No 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, ou seja, a carne, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem as suas faculdades. Isso é maturidade, isso também é sabedoria e é discernimento. A sabedoria e o discernimento têm significados muito parecidos. A sabedoria, ela é a capacidade de aprender a ciência e a experiência. E o discernimento é dividir, perceber, distinguir, conhecer entre o certo, o errado, o bem, o mal, fazer as suas escolhas. Mas só quem sabe escolher, discernir, dividir, são pessoas adultas.
São pessoas que têm as suas faculdades mentais normal, adequada. E um cristão que é imaturo, que é criança, que você tem que ter cuidado ao falar com ele, que você fala, mas ele não compreende. Alguns cristãos que há dias não conseguem ter um aprendizado, não tem um aprendizado, nem na igreja e nem fora, nem dentro da casa dele. E muitos, infelizmente, vêm para o culto, escuta a palavra, mas quando chega na porta da igreja, não sabe, não conseguiu compreender, não tem alimento, não se fortaleceu porque não comeu, não mastigou, não digeriu. E a gente ainda tem que ter todo o cuidado quando fala com essa pessoa, porque ela não consegue compreender as coisas espirituais. Um adulto, ele também se alimenta de leite, mas o leite não é a dieta do adulto, não é o principal no cardápio de um adulto, enquanto a criança não pode se alimentar de uma comida mais reforçada, ou seja, de carne. Tem que ter todo o cuidado ao falar com essa pessoa. A gente precisa crescer, mas vamos aprender mais? A gente pega 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios, volta aí. 1 Coríntios capítulo 3. Exemplo de cristãos imaturos aqui. Exemplo de cristãos imaturos aqui na igreja de Coríntios. Versículo 1 do capítulo 3, assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Dá uma pausa, deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Ou você é espiritual, ou você é criança. Não tem outro meio termo. Irmão, ou você é espiritual, ou você é criança. Eu vou te dar muitos exemplos no decorrer dessa mensagem, para você se analisar e decidir mudar. Mas antes eu vou repetir isso daqui para você guardar contigo. Ou você é espiritual, ou você é criança. Se você é espiritual, você é guiado pelo Espírito, você vive pelo Espírito. Se você é criança, você não tem aprendizado, você não anda com as próprias pernas, você não anda sozinho, e você não tem capacidade. Olha, se você é criança, você não tem a capacidade, você não tem a capacidade de receber as bênçãos de Deus. Você não pode receber herança. Ou você é espiritual, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, ou você é criança. Se você é criança, ou a tua vida está estagnada, eu vou te dar alguns exemplos para você se analisar se você é criança ou não. Vou te dar alguns exemplos. Mas se você é criança, você não está pronto, você não está preparado para tomar posse de herança, de bens, administrar bens. Você não pode ser uma pessoa abençoada. Você não pode conquistar bênçãos. Aí você já está pensando em carro. Não, irmãos. Bênçãos espirituais. O resto é consequência. Muita coisa vem quando você está bem com Deus. O resto é consequência. As coisas acontecem a partir de quando você está bem com Deus. Bênçãos espirituais. Dons. Você está bem, você está forte, você está em paz, você está feliz, você está alegre, você tem paciência, você ter fidelidade, você ser uma pessoa boa. Os dons, se você for criança, você não tem essa capacidade de tomar posse dos bens, administrar os bens. Como é que os bens vão chegar para você? Não chega. Quem tem coragem, irmãos, de colocar dinheiro na mão de criança? Criança não sabe administrar dinheiro. Como é que Deus ele vai te dar riquezas espirituais se você não tem capacidade? Aí diz assim:
Paulo ele dizendo assim: vocês não têm essa capacidade. Ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Não está dizendo que é do diabo, está dizendo que está em Cristo, porém ainda passando pela infância. 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havia entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Deixa eu te dar aqui alguns exemplos a respeito da... Pega rapidinho comigo Efésios 4, deixa eu pegar só um versículo aqui, Efésios 4, vai mais para frente. Só um versículo aqui, para a gente poder entrar aqui no rápido estudo. Efésios capítulo 4. Pega comigo o versículo 14, diz assim, olha. E, posto que... Efésios capítulo 4, passei demais. Diz assim, olha. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Porque quando a pessoa ela é menino, ela é levada, ela não tem firmeza, ela não sabe caminhar sozinha, ela não tem discernimento, ela não sabe dividir, discernir, escolher. Então ela é levada, e Paulo fala mais sobre isso aqui em Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui rapidinho. Gálatas, peraí, rapidinho. Eu acho que é aqui mesmo onde eu estou. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Gente, às vezes dá vontade de ligar esse negócio aqui. Acho que eu passo a folha, ele volta a folha. Eu acho que esse bem que ele não é convertido, não. Deixa eu ver se é bem aqui mesmo que tem. Isso, versículo 2. Capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, vai comigo. Gálatas, capítulo 4. Deixa eu pegar o 1 e o 2, olha. Chegaram? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, porque, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Dá uma pausa aqui, o versículo 1 e o 2 é o que eu quero. É exatamente o que eu quero. Quando o herdeiro, quem é o herdeiro, irmãos? A Bíblia diz, que também se for pegar todos os versículos, a gente nem... A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que se nós somos estamos em Cristo, nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. O herdeiro, quando ele está falando isso, ele está falando do povo de Deus, ele está falando dos cristãos. Nós somos os herdeiros, juntamente com Cristo, escolhidos por Deus para herdar todas as bênçãos que Cristo também. É muito para o nosso entendimento, mas é isso. De poder, como a Bíblia diz, né? Ainda não sabemos o que somos, mas quando nós estivermos diante de Jesus, a gente vai saber exatamente. Agora nós somos filhos, mas ainda tem muitas bênçãos para a gente conquistar. Ainda tem muito que crescer, ainda tem muito que desenvolver. Mas quando a pessoa é criança, quando ela não sabe andar sozinha, quando ela não sabe discernir, escolher,
Vou dar um exemplo bem simples, só para começar a dar os exemplos, vou começar a dar um exemplo bem simples. Tem gente que não é mais nem criança, é bebê mesmo, é bebê, porque tudo fica perguntando: será que isso é pecado? A gente pode fazer isso? Será que um cristão pode fazer? E pergunta isso, já não é mais nem criança, esse daí já é o bebê, Uma pessoa dessa, que ainda não se tornou adulta a ponto de caminhar e discernir, dividir, escolher, ela não tem discernimento, ela não sabe, ela não tem sabedoria, uma pessoa dessa não está pronta para tomar posse dos bens. Aí Paulo está dizendo aqui que essa pessoa, ela não se difere do escravo, não tem, ela pode até ser dona, você pode estar em Cristo, ser escolhido por Deus, estar na presença de Deus, você pode ter muitas bênçãos para se apossar, mas não vai se apossar. Tem muitas bênçãos que Deus ele tem para te entregar, não vai entregar. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é criança, ela está debaixo de tutores e curadores. Tutores são os que ensinam, os mestres, são aqueles que dão as instruções, que dão os ensinamentos, guia a criança, mostra o que a criança tem que fazer, vai ensinando tudo. Tem gente que está aqui que é assim. Se a gente não ensinar, ela se perde. Tem gente que não sabe andar sozinha. Se você não estiver ensinando, ela se perde. Se você não estiver aqui, do lado, no pé, incentivando e falando, a pessoa sai da presença de Deus. Continua na presença de Deus, não. Ela não tem firmeza. Mas existe um perigo bem aí. Eu vou ser bem clara com você. Existe um perigo bem aí. Se você não tiver maturidade, vou te dar alguns ensinamentos aqui para você ter maturidade. Se você não tiver maturidade, a pessoa madura é uma pessoa forte, é uma pessoa firme, é uma pessoa sábia. Se você não tiver maturidade, você corre o risco de ser ensinado errado. Porque uma pessoa que está debaixo de tutores, ela está debaixo de ensino o tempo todo. E se ela foi ensinada errado? E se ela foi induzida ao erro? Porque ela quer aprender, mas ela quer aprender com fulano, com ciclano, ela anda junto, perguntando para um e para outro, ela não consegue ter aquele desejo de aprender do Espírito, de buscar entender, ler a Bíblia, pedir para Deus: Deus me dá entendimento, me dá sabedoria, procurar aprender. Vou te dar alguns, o que você tem. Agora deixa eu te falar de curadores, para a gente poder ir lá para onde eu quero. Deixa eu te falar de curadores. Isso aqui é muito pesado, irmãos. O curador, de acordo com a justiça, o curador é aquele que toma conta dos bens da criança ou do débil mental, da pessoa que não tem juízo. Isso é muito pesado. Olha só, o curador, de acordo com a justiça, deixa eu ver aqui, daquele que não tem curador dos menores, toma conta do de menor, daquele que não é ainda adulto, da criança, dos loucos e dos débeis. Tenta entender por que você ainda não é uma pessoa abençoada. Tenta analisar por que a vontade de Deus é boa. Deus quer o melhor para a tua vida. Deus tem tanta coisa boa para te entregar. Você precisa aprender a andar sozinho. Aí você tenta entender por que você não é uma pessoa ainda abençoada. O que está faltando para você? E às vezes o que está faltando para você é exatamente deixar de ser menino, deixar de ser criança, sair da infância. No caso, Paulo estava falando com os Gálatas, porque eles estavam numa segunda infância. Sair da infância e se tornar um adulto capaz de administrar qualquer bem, qualquer bênção que Deus ele queira te entregar. Tudo que Deus tiver para você, você se preparar, se capacitar para administrar.
Porque tem gente que não está pronta. O que você tem que fazer então para ser um adulto? Não basta estar em Cristo, tem que ser adulto. Vou te dar aqui algumas dicas. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que desejar alimento sólido, se exercitar para discernir o bem e o mal. Alimento sólido. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que o exercício físico, eu já falei aqui, a gente até já pregou sobre isso. O exercício físico, ele é proveitoso, mas o exercício da piedade, ele tem proveito tanto nessa vida como para a vida eterna. Desejar o alimento sólido. O que é desejar o alimento sólido? É você sentir sede, desejo pela palavra de Deus. É você querer conhecer a palavra de Deus. Não é abrir a Bíblia só quando você chega na igreja. Em casa não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para ouvir, para meditar a palavra de Deus. Agora tem um ponto bem aí, irmãos. Para que ela não entre aqui e saia por aqui, você precisa repassar aquilo que aprendeu. Tem gente que ainda não cresceu exatamente por isso. Tem gente que não desenvolve exatamente por isso. Se eu te fazer só uma pergunta, você não me responde com a boca não, mas no teu coração aí você responde. Você quer um exemplo? Vou nem para essa semana porque a gente está no meio. Semana passada, você ensinou o que? Para quem? A respeito de Deus. Verdade, estou falando da verdade. Que verdade é essa, pastor? Aqui, ó, verdade. Ó, a verdade. Essa aqui é a verdade, tá? Essa é a verdade. Você falou da verdade para quem? Como é que você vai crescer? Como é que você vai desenvolver? Irmãos, para a gente aprender, primeiro tem que ter desejo de aprender. Segundo, tem que repassar aquilo que a gente aprendeu. Você sabia? Vou te dar um exemplo. Você sabia que tem pessoas que falam mentira? E fala mentira, e repete a mentira, e repete para um, e fala para outro, até ela mesma acredita na mentira dela. De tanto ela falar a mentira dela. Assim, vice-versa. Ao contrário, quando nós temos a verdade e falamos da verdade para um, falamos da verdade para outro, quando você fala da verdade para todas as oportunidades que Deus te dá, você fala da verdade, a verdade, ela penetra, ela cria raiz e você começa a acreditar na verdade. Ela começa a ficar apegada à tua alma, igual a mentira. Tem gente, olha só para você poder entender. Tinha um rapaz que ele era deficiente físico e ele não soube lidar com a deficiência física, falta de Deus. Então ele começou a se sentir o mais inferior da face da terra e foi afogar a revolta dele na bebida e se tornou um alcoólatra. Bebia. E quando ele era adolescente, antes de se tornar um alcoólatra, ele tinha um sonho de ser policial, ser sargento. Era o sonho dele de entrar na polícia. Só que quando ele não estudou, irmãos, porque muito na adolescência ele já entrou no alcoolismo, se tornou alcoólatra. Mas aí ele falava para as pessoas que ele era policial. A vida toda ele se tornou um senhor, e toda pessoa que ele conhecia, ele, de tanto fazer amizade e falar aquilo, ele conseguiu alguns amigos, conseguiram uma carteirinha de brincadeira para ele, e ele apresentava essa carteirinha para todo mundo, dizendo que ele era sargento informado. E ele falava, nossa, ai de quem contrariasse o que ele dizia. Ele já acreditava na mentira dele. Será que você está conseguindo entender o que eu estou falando? Nós também temos que falar a verdade. Falar a oportunidade que você tiver, você tem que falar da verdade. Assim que você cresce, a verdade vai se apegando à tua alma. Cada aprendizado, sede de aprender, e fala da verdade.
Você nunca vai crescer enquanto você ficar nessa de timidez, de vergonha. Você nunca vai desenvolver, vai ficar na infância, vai ficar na infância. Eu me lembro que a primeira vez que eu evangelizei, acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, as pessoas não estavam aqui. A primeira vez que eu evangelizei, irmãos, eu fui ridicularizada. A primeira vez que eu falei de Jesus foi para minha professora de português. Eu fiquei sabendo que ela estava passando por alguns problemas, e a professora queria falar com a senhora. Pois não, ela sentou e eu sentei com ela, comecei a falar de Jesus, ela olhava para mim e sorria. Parecia que eu estava fazendo graça, estava contando uma piada para ela. Me senti bem desconfortável naquele momento, né? E aí ela disse assim, carinhosamente assim, tá bom, sorrindo, obrigada, viu? Eu percebi que ela me ignorou cada palavra que eu falei. Eu fui ignorada. Foi bem desconfortável, mas foi a primeira vez. E daí, eu não quis mais parar. Não foi porque ela não aceitou, porque ela sorriu de mim, que eu vou parar. O cristão não para. É impossível o cristão parar. Não fomos chamados para parar. Assim como tudo tem um tempo, durante o tempo nós devemos nos aplicar ao crescimento até chegarmos na fase adulta, onde nós estamos preparados para administrar tudo aquilo que Deus quiser nos entregar. E aí, vamos continuar aqui outra coisa. Eu anotei algumas coisas importantes. Desejar o alimento sólido, tá? O discernimento que é dividir, escolher, separar, conhecer o bem e o mal. Isso é discernimento. Enquanto você não tiver discernimento, você está precisando de tutor. Porque alguém para ficar te ensinando o tempo todo. Porque tem pessoas aqui, irmãos, que olha, como Paulo disse assim, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestre. Já era alguém, sabe, no ponto de evangelizar, sabe, de falar de Jesus com afinco, com a palavra mesmo, sabe, com diligência, com dedicação. E enquanto você não desempenhar esse dom chamado discernimento, você nunca vai se tornar um adulto. Nunca. Se você não tiver discernimento, vai precisar de tutor, vai o tempo todo ficar aprendendo. Aí você aprende por aqui, aprende por ali. Eu estava vendo, hoje em dia, acho que alguns de vocês não vão entender o que eu estou falando, mas hoje em dia, a maioria das pessoas, sabe como é que elas estão aprendendo? Pelas redes sociais. Mensagem tal, pregação tal, pastor tal, e é por aí que ela fica aprendendo. O tempo todo correndo o risco de ser ensinada errada, de ser induzida ao erro, como Paulo disse, de ser levada por todo o vento de doutrina. Irmãos, você sabe qual é o problema? É que muitos de vocês acham que você não tem capacidade de chegar onde eu cheguei. O problema é que muitos de vocês acham que você não tem a capacidade de compreender a Bíblia. Por quê? Porque você é uma pessoa sem estudo, porque você é uma pessoa simples, porque não sei o quê. Você sabe o que Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo 4? Moisés, vai lá, livra o meu povo. Senhor, mas eu sou pesado de língua, não sei falar. Deus disse assim, Moisés, quem foi que fez a boca, Moisés? Irmãos, quem fez tua boca? Quem fez você? Se Deus deu capacidade para Moisés, Deus dá capacidade para você crescer, desenvolver e se tornar uma pessoa capacitada para receber as bênçãos espirituais de Deus, consequentemente as materiais. Deus, Ele te deu a boca, Deus, Ele fez a tua língua, Deus, Ele te dá a capacidade. Então não vem, sabe, aquela coisa de se sentir, eu sou incapaz, eu não estudei, eu não sei o quê. É porque você não tem desejo de conhecer mais a Deus, não tem desejo de estudar a palavra de Deus. Outras coisas que eu marquei:
Uma pessoa madura, ela precisa ter resistência às ofensas pessoal, às críticas e ao abandono. Uma pessoa madura, uma pessoa adulta que deixou de ser criança. Porque quando a pessoa é criança, você tem que ter todo o jeitinho para falar com ela, porque senão ela se ofende, ela sai da igreja. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando Jesus ele fala o joio tem que crescer junto com o trigo, algumas pessoas não entendem. E você sabe um exemplo pelo qual o joio e o trigo tem que crescer junto? Eu já passei por situações bem difíceis, sabe? De deixar a pessoa, sabe, não dar um castigo, não dar encostar a pessoa na parede e falar duramente com ela e dizer assim: se quiser ficar, fica, se quiser ir embora, vai, eu não estou nem aí. Poxa, está tanto tempo na igreja, a gente não pode nem falar mais duro com a pessoa, porque às vezes a gente tem que fazer isso, irmãos, tem que fazer isso. Se a pessoa